Onde está o seu jardim? Não estou me referindo a um jardim com grama verde, árvores e natureza ao redor, mas a um lugar especial e isolado que apenas você frequenta. Se quisermos crescer na prática da oração, precisamos criar um espaço para encontros regulares com Deus. Precisamos cultivar um jardim onde nossas orações floresçam e nossa fé cresça. Você pode estar se perguntando por que usei a palavra jardim. Bem, quando olhamos para o primeiro relato de pessoas que caminhavam com Deus, percebemos que isso aconteceu no Jardim do Éden. No episódio anterior, discutimos Gênesis 3, 8 e 9, onde é mencionado que os passos do Senhor eram ouvidos no jardim, o lugar onde ele passava tempo com o ser humano, sua amada criação. A palavra hebraica para jardim é ganá, e significa lugar coberto ou escondido. No entanto, essa palavra tem um significado diferente do jardim que imaginamos. Nos tempos bíblicos, os jardins costumavam ser cercados por muros, como sugere a definição de ganá. Neles havia caminhos sinuosos entre árvores frutíferas exuberantes que proporcionavam sombra, córregos de água, fontes encantadoras, ervas aromáticas e áreas protegidas para relaxar e desfrutar do ambiente impressionante. Esses tipos de jardins ocultos e cercados ainda existem em lugares como Marrocos ou Sevilha. Em resumo, a palavra jardim, no contexto dos versículos que estudamos, denota esse espaço lindo, isolado e muito especial. No mundo agitado em que vivemos, é importante que encontremos nosso jardim, um local tranquilo e pessoal para a oração. Então, deixe-me perguntar novamente: onde está o seu jardim? Seu espaço de encontro? Tudo bem se a maioria de nós não possui um elegante jardim onde possamos passear por horas, sentindo a brisa suave e ouvindo o canto dos pássaros, acompanhados pelo som suave de uma fonte ao longe. Em vez disso, geralmente temos que criar nossos próprios jardins, nossos lugares de oração, que têm uma aparência diferente para cada pessoa. Um exemplo é o de uma mulher chamada Susanna Wesley, conhecida como a mãe do metodismo, que foi a caçula de 25 filhos, e a mãe de John Wesley, o fundador do movimento da Igreja Metodista. Susanna certa vez disse que costumava usar um avental sobre a cabeça apenas para encontrar um pouco de paz e tranquilidade para orar. Ela teve 19 filhos. Então, suponho que esses momentos sob o avental se tornaram o único tempo que ela podia dedicar a si mesma. Seus filhos sabiam que, se a vissem fazendo isso, era a hora de deixá-la em paz. Em muitos aspectos, esse era o jardim de Susanna, seu espaço único de encontro e comunhão, o lugar onde sua mente poderia passear na presença de Deus, onde ela podia imaginar-se caminhando com deleite e alegria ao lado de seu Criador. Seu jardim é o seu lugar habitual de oração. E assim como Susanna, você precisa reservar um tempo no meio da correria diária para encontrar Deus por meio da oração. No meu caso, meu jardim é minha poltrona favorita, localizada em um canto da sala. Toda manhã eu me levanto, preparo um café, pego meu diário, abro a Bíblia e me sento para orar. Às vezes, seguro um objeto para me manter concentrado. Outras vezes, escrevo uma lista de pessoas pelas quais quero interceder. Eu tento passar o mesmo tempo ouvindo do que falando, mas quando falo, eu desabafo. Falo sobre os meus medos, meus sonhos, meus desejos. Falo sobre minha família. Avalio minha própria vida e vejo se há pecado em mim. Às vezes, rio da minha falta de perspectiva sobre as coisas. E às vezes choro diante das tristezas deste mundo.
Expresso minhas necessidades, meus desejos, minhas reclamações, meus pecados e tudo mais, porque meu jardim é meu esconderijo genuíno e íntimo, onde posso trazer tudo isso diante de Deus, sentindo-me seguro ao fazê-lo. Para você, seu jardim pode ser sentar-se ao sol, passear com seu cachorro ou apenas tempo que você passa no carro dirigindo de um lugar para outro. Embora, por favor, mantenha os olhos abertos se é aí que você ora. Em qualquer caso, o espaço que criamos para a conexão é muito importante. Algumas pessoas se sentem melhor à noite, enquanto outras têm mais tempo à tarde. Também há diferentes fases da vida, diferentes níveis de ocupações. Quando meus filhos eram pequenos e precisavam que eu os levasse a todos os lugares ou os ajudasse em tudo, a última coisa que eu podia fazer era sentar em silêncio e sem interrupções por 1 hora ao amanhecer. Então, não fique desanimado se seu jardim muda com diferentes fases da vida, porque assim como um jardim de verdade, nossa vida de oração terá uma aparência diferente de acordo com a estação em que nos encontramos. Agora, vamos dedicar um momento para examinar um pouco mais detalhadamente a localização do nosso jardim. Costuma-se dizer que, ao procurar uma nova propriedade, a localização é incrivelmente importante. E o mesmo pode ser dito sobre a prática da oração. A localização é essencial. Quando examinamos a vida de Jesus, percebemos a importância do lugar que escolhemos para orar. A vida de Jesus foi marcada por momentos de intimidade e tempo dedicado à oração. Ele praticava a oração diariamente, e isso refletia em sua vida, seus milagres e seu ministério. Não importava onde ele estivesse, Jesus se retirava regularmente para o seu jardim de oração. Às vezes, seu jardim estava no deserto, em outras ocasiões, no topo de uma montanha. Em algumas situações, era um lugar tranquilo no campo e perto da sua morte, até mesmo literalmente, o jardim de Getsêmani. Em Mateus 6,6, Jesus falou aos seus discípulos sobre a oração, dizendo: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, o recompensará." Com essas palavras simples, Mateus registra alguns conselhos úteis sobre como podemos realizar a prática da oração. Nesse versículo, Jesus não disse que não há um lugar para a oração pública ou comunitária. E ele não nos proibiu de orar com outros, mas nos guiou para um lugar mais profundo de oração pessoal, o que pode aprimorar nossa oração pública e comunitária. Ele nos incentivou a buscar aquele lugar escondido, o espaço do jardim que nos permite mergulhar na presença de Deus. Na verdade, Jesus usa a palavra quarto, que vem do grego tameion. É um termo usado várias vezes na Bíblia, principalmente para descrever um lugar secreto ou escondido. O estudioso da Bíblia, R.T. France, explica isso. Era um quarto interno, isolado, provavelmente sem janelas e com a única porta trancada da casa. Assim, é um sinônimo proverbial de um lugar secreto. Uau! Isso nos dedica que Jesus está nos encorajando a entrar em quartos sem janelas. E eu não sei sobre você, mas minha vida está cheia de janelas. Há tantas distrações que tentam chamar minha atenção, e a maioria delas são as janelas abertas nos meus dispositivos eletrônicos. Desde o meu telefone até o meu laptop, passando pelo meu tablet, todos têm janelas às quais é muito fácil me distrair. Suponho que este seja um bom lembrete para fechar essas janelas enquanto oramos. Precisamos criar nossos jardins de forma deliberada, reflexiva
e bem planejada. Uma vez conheci alguém que bloqueava sua agenda para o tempo de oração para poder dizer às pessoas que estaria ocupado caso precisassem dele enquanto ele estivesse em seu jardim de oração. Para ele, um encontro com Deus era mais importante do que um encontro com qualquer outra pessoa. A prática da oração requer que intencionalmente criemos espaço em nossa vida para fazê-lo. Na próxima vez que você se preparar para orar, tente encontrar um lugar isolado. Elimine qualquer distração ao seu redor e se esforce para estar presente por um período determinado. Não é necessário comprometer-se a orar por horas. Na verdade, é melhor começar aos poucos e gradualmente aumentar o tempo de oração, à medida que você se fortalece na prática da oração. Nessa semana, convido você a procurar um lugar tranquilo onde possa ouvir os passos de Deus. Encontre um lugar isolado que possa chamar de seu jardim e permaneça lá por 15 minutos, sozinho e longe das distrações. Acomode-se, relaxe sua mente e corpo, diminua o ritmo da sua respiração, afaste-se dos seus dispositivos, talvez até feche os olhos por um momento. Em seguida, leia os versículos de 30 a 34 do livro de Marcos, capítulo 6. Faça isso 3 vezes. E após a terceira leitura, gostaria que você tomasse algumas notas ou simplesmente se sentasse em silêncio e visualizasse a história que acabou de ler. Enquanto imagina que a Escritura ganha vida em sua mente, peça a Deus que fale com você e compartilhe os segredos de sua palavra.